O cemitério e a criança misteriosa é o tema do nosso relato sobrenatural de hoje. Não esquece de me seguir, compartilhar, republicar, colocar nos seus favoritos, comentar muito aqui o que você achou e também mandar o seu relato pra gente estar aqui contando pra todo mundo e pra vocês continuarem fortalecendo o nosso canal. E vamos lá. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, mas o que aconteceu comigo naquele dia eu não tenho explicação nenhuma ou lógica, então eu vou contar pra vocês. Se acreditarem ou não, eu não vou esquecer. Era um domingo à tarde nublado, típico de Goiânia em julho. Eu fui visitar o túmulo da minha avó no cemitério. Acho que eu não vou falar o nome, tá? Levei flores. Fiquei ali uns minutos em silêncio, como sempre faço. Mas quando estava indo embora, decidi cortar caminho por uma parte mais antiga do cemitério. Aquelas áreas com túmulos de mármore rachado, nomes apagados pelo tempo. Foi aí que eu vi uma criança sentada em cima de uma lápide, sozinha. Devia ter uns 7 anos, vestia uma camiseta branca encardida e um short jeans. O cabelo era escuro, meio bagunçado, e os olhos grandes, fixos em mim. Ela não parecia assustada nem triste, só parada. Achei estranho, claro. Me aproximei devagar e perguntei se ela estava perdida, onde estavam seus pais, o que ela estava fazendo ali sozinha. Ela respondeu com a voz bem baixinha: Eu tô esperando minha mãe. Olhei em volta, não tinha ninguém. Perguntei o nome dela e ela disse, nome fictício ou não, vamos pôr aqui que ele mandou Isadora. Como era de alguém que, né? Isadora. Foi aí que olhei para a lápide onde ela estava sentada. Joelma, o nome gravado era Isadora, ele colocou o nome completo, não foi o que estava na lápide. Isadora. Com data de nascimento em 2016 e falecimento em 2023, exatamente 7 anos. Meu corpo travou. Eu tentei manter a calma, perguntei se ela sabia onde morava. Ela só olhou para mim e disse: Você veio ver sua avó? Ela tá bem, ela disse que te ama. Agora sim, aquilo ficou mais estranho. Aquilo me desmontou. Ninguém sabia que eu ia lá naquele dia e minha avó costumava dizer exatamente isso: Te amo, meu menininho. Fui embora rápido, sem olhar para trás, corri mesmo, senti medo mesmo. Mas nos dias seguintes comecei a ter uns sonhos com a criança, sempre no mesmo lugar, sempre com aquele olhar triste, e um dos sonhos ela me disse: Você viu? Agora precisa lembrar do que ninguém viu. Não entendi nada. Eu voltei ao cemitério, criei coragem em uma semana depois. Fui até o zelador antigo de lá e contei o que tinha acontecido. Ele ficou pálido, nem se espantou tanto. Diz que já tinha relatos de aparições de crianças naquela área. E que alguns tinham perdido a vida em incêndios e foi enterradas sem velório, sem ninguém para chorar por elas. Desde então, toda vez que eu passo por um cemitério, qualquer um, eu sinto como se alguém estivesse me observando, não com raiva, mas com uma tristeza profunda, como se esperasse que eu dissesse alguma coisa que eu lembrasse. Minha avó sempre dizia que eu tinha um lado puxado para mediunidade. E o mais estranho, toda vez que eu sonho com a minha avó agora, ela está segurando a mão de várias crianças. Muito forte, muito. Se você tem esse dom de mediunidade, seria bom você procurar pessoas especializadas nisso e ver se realmente começou a aflorar. E você tentar, explorar esse lado seu. Aí o medo passa e você entende melhor o que aconteceu e outras coisas também. Se você gostou do relato dele, mande muito seu comentário, mande seu relato também. O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é Uma Noite com a Taboíja. Não esquece de me seguir, compartilhar, republicar, colocar nos seus favoritos, me mandar relatos de vocês, tanto nas redes vizinhas quanto nessa, e deixar muito comentário e like, que isso ajuda o meu canal a crescer e mandar mais relatos para vocês e receber mais relatos também. E vamos lá!
Meu nome é Henrique Vasconcelos, não me importa de dizer o nome, tenho 28 anos, sou analista de sistemas e moro em Palmas, Tocantins. Nunca fui de acreditar em muita coisa sobrenatural, sempre achei que isso era besteira, mas ouvi falar muito sobre tabuleiro e possessões. Eram exageradas as conversas e invenções, então nunca dei muita moral. Mas o que aconteceu comigo em novembro de 2022, numa casa antiga em Natividade, me fez rever muito isso. Foi numa sexta-feira. Eu e o meu amigo, nomes dos amigos eu irei trocar. Rafael, que tinha 30 anos, e Beatriz, que tinha 27, e Lucas, de 31, decidimos passar o fim de semana em Natividade, uma cidade histórica, que sempre nos atraiu pelas construções coloniais e pelo clima tranquilo. Alugamos uma casa antiga de 1910, que ficava numa rua de paralelepípedo, perto da igreja de Nossa Senhora da Natividade. Rafael levou uma tábua Ouija, que ela tinha comprado num antiquário em Porto Nacional, chamado Memórias do Tempo. O dono, um senhor chamado Silvério, disse que era uma peça francesa do século XXI. Rafael achou isso incrível e eu achei irresponsável. Na noite de sexta, depois do jantar, acendemos algumas velas e sentamos na sala. Era uma casa simples, com móveis antigos, cheio de madeira e paredes de adobe. A tábua foi colocada sobre a mesa de jantar. Rafael leu algumas instruções e começamos. No início, nada aconteceu, mas depois de uns 5 minutos, o ponteiro se moveu devagar. Foi até o sim. A gente se olhou, ninguém riu, ninguém falou. Beatriz perguntou o nome, o ponteiro foi para Mariantonia. Maria Antônia, as letras. Perguntamos se ela morreu ali. Ela respondeu sim. Como? F-O-G-O, fogo. Beatriz ficou pálida. Ela tinha lido sobre um incêndio que aconteceu ali em 1958, numa casa próxima. Uma mulher morreu, mas o nome nunca foi confirmado. A coincidência nos deixou em silêncio. O ponteiro começou a girar sozinho. Rafael tentou tirar o dedo, mas Beatriz disse que não podia, que tinha que encerrar. O ponteiro parou em A-D-E-U-S, formando adeus. E aí o clima mudou. Não teve grito nem vela apagando sozinha, mas naquela madrugada, às 3, o rádio antigo da sala ligou sozinho. Era só uma estática. Lucas disse que viu uma mulher no espelho do corredor. Eu não vi nada, mas senti como se tivesse alguém ali, como se a casa estivesse cheia, mesmo com só nós 4 dentro. No dia seguinte, Rafael teve febre e disse que sonhou com uma mulher chamando por ele. Beatriz também sonhou com fogo e Lucas não dormiu. Eu fiquei acordado, ouvindo os estalos da madeira como se alguém andasse pela casa. Na segunda-feira fui até um antiquário em Porto Nacional e estava fechado. E o vizinho disse que o dono de lá, o seu Silvério, já tinha saído de lá há muito tempo em agosto, então não tinha mais ninguém. A loja estava abandonada praticamente. Não sei explicar o que aconteceu. Pode ter sido sugestão, pode ter sido coincidência ou medo, mas tem coisas que não fazem sentido. E desde aquela noite eu nunca mais encostei em nenhuma tábua ou Ouija e nem quero. Se alguém te oferecer, recuse brincar com isso, porque algumas coisas não querem ser encontradas e quando são, não são coisas boas. Você não sabe de onde pode estar vindo. Tábua Ouija. Ela não é para brincar, é algo que foi criado muito antigamente para conseguir ter contatos com entidades. Então, assim, não mexam com o que não conhece, não é para brincar, não mexam com coisas, com propriedades desconhecidas que vocês não têm informação suficiente, porque o mundo espiritual existe, não é para se brincar com o mundo espiritual.
Deixa aqui seu comentário e também os seus likes e o seu relato também. Manda pra mim. Quero contar, quero ouvir a sua história também. Não esquece de me seguir. Vamos aumentar esse canal. O relato sobrenatural de hoje foi mandado pelo seu Antônio, com o tema O Encontro com a Irmandade da Pedra Negra na Serra das Almas. Lembrando de me seguir, compartilhar, republicar, coloque nos seus favoritos, deixe muito comentário, muito like do que achou sobre este relato. Lembrando de mandar o de vocês também, direct, redes vizinhas, privado, que eu vou estar lendo, e vamos lá. Eu tinha 22 anos quando fui contratado como guia para uma expedição arqueológica na região da Serra das Almas, no sertão da Bahia. O grupo vinha da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e queria explorar cavernas com inscrições rupestres perto de Rio de Contas. Eu cresci ali por perto, em uma comunidade chamada Lagoa do Mato, e sempre ouvi histórias sobre aquela serra. Mas o que eu vi naquela noite não tem explicação. A Serra das Almas é conhecida por sua beleza árida e formações rochosas milenares, mas entre os moradores antigos, ela carrega uma fama sombria. Dizem que, em noites sem lua, uma sociedade secreta chamada Irmandade da Pedra Negra realiza rituais para manter o véu entre os mundos fechados. Na terceira noite de acampamento, por volta das 23 horas, ouvimos tambores vindos da mata. Eram batidas lentas como um coração pulsando. Um dos arqueólogos, o professor, os nomes do relato estão trocados, podem me chamar de Sérgio, quis seguir o som. Eu fui atrás junto com a doutoranda Camila. Subimos por uma trilha que só os locais conhecem, chamada Trilha do Silêncio. Após quase uma hora de caminhada, chegaram a uma clareira escondida entre pedras altas e vegetação seca. O local era conhecido por alguns moradores como Pedra do Véu. Mas ninguém ia. Lá no centro da clareira havia um círculo de pedras negras, lisas brilhantes como obsidiana. Ao redor, eu já não ia mesmo. Ao redor, cerca de 20 pessoas encapuzadas, vestidas com mantos vermelhos. Eles entoavam cânticos em uma língua que parecia tupi misturado com latim. O ar estava pesado, como se o tempo tivesse parado. Segundo relatos populares, essa sociedade teria raízes em tradições indígenas, misturadas com cultos africanos e europeus trazidos por colonizadores e escravizados. Acredita-se que eles guardam conhecimento sobre portais espirituais, cura energética e comunicação com entidades extrafísicas. No centro do círculo havia uma mulher deitada sobre um manto branco. Um dos encapuzados segurava um cajado entalhado com símbolos que pareciam espirais e olhos. Neste momento eu já estava com medo, me tremia, não sabia se eu continuava lá ou se eu corria. Quando ele tocou a pedra central, uma luz azul saiu dela. A mulher começou a levitar. Eu juro por tudo que vi isso acontecer. Ela ficou centímetros, levitou por segundos. Camila tentou fotografar, mas o celular travou. Sérgio estava em choque e eu, que cresci ouvindo sobre a Irmandade, sabia que havia cruzado um limite. Um dos encapuzados nos viu. Ele não falou, apenas olhou, e naquele momento senti como se minha mente estivesse sendo invadida. Vi imagens de cavernas, símbolos, mapas e uma voz que dizia: "Vocês não deveriam estar aqui." Depois disso, desmaiei. Acordei no acampamento com os arqueólogos dizendo que haviam encontrado desacordado na trilha, que haviam me encontrado, mas eu sabia que tinha ido além. Desde aquele dia comecei a ter sonhos com símbolos e vi naquela noite, toda vez que passo perto da serra, sinto um peso no ar, como se algo estivesse me observando. A Irmandade da Pedra da Negra existe sim, e guarda segredos que não pertencem a este mundo. Eu vi e comprovei. Este relato foi mandado por Elisa, de 29 anos, estudante de arquitetura, com o tema Sonhos Vívidos. Sempre tive sonhos vívidos.
Mas naquela noite, eu tive o que se descreve como uma experiência fora do corpo durante meu sono. Joelma, preciso te contar uma coisa que aconteceu comigo muito profunda e foi numa madrugada. Dessas que eu tinha ido dormir tranquila sem nada demais. Mas o que eu vivi naquela noite foi tão real que me fez questionar tudo. Não foi só um sonho, foi uma experiência fora do corpo. E eu fui atrás de entender o que era isso. Começou com uma sensação estranha. Eu estava sonhando, mas de repente senti meu corpo vibrar. Era como se uma corrente elétrica suave passasse por mim. Meus ouvidos começaram a zumbir, como se eu estivesse ouvindo uma frequência grave. Isso, segundo os estudos que li depois, é chamado de estado vibracional. É comum em relatos de projeção astral, quando a consciência se desprende do corpo físico. Aí veio a parte mais louca. Eu me vi deitada na cama, eu estava flutuando acima do meu corpo, não era como num sonho comum, onde tudo é confuso. Eu sabia que estava ali, mas também sabia que estava fora. Isso é o que chamam de experiência fora do corpo realmente, ou EFC. Tem gente que chama de projeção da consciência. É estudado por pesquisadores como Aldo Vieira, que escreveu um livro chamado Projeções da Consciência, com mais de 60 relatos assim, e desta vez eu vivi. Eu atravessei a parede do quarto como se fosse feita de névoa. Lá fora tudo estava iluminado por uma luz suave. Como fim de tarde, eu podia me mover com o pensamento. Bastava querer estar em algum lugar e eu ia. Isso é descrito em estudos da conscienciologia, uma linha de pesquisa que estuda a consciência além do corpo físico. Fui parar na casa da minha mãe, que mora em outra cidade. Vi ela dormindo no sofá com a TV ligada num canal de culinária. Tinha uma xícara de chá na mesa com uma colher dentro. No dia seguinte liguei para ela e ela confirmou tudo. Isso é o que os pesquisadores realmente chamam de verificação objetiva, que é quando o projetor vê algo durante a experiência e depois confirma no mundo físico. Muito, muito interessante, muito. Depois disso, fui para um lugar que parecia uma biblioteca antiga. As paredes eram de pedra e havia estantes enormes com livros que brilhavam levemente. Uma mulher apareceu. Ela tinha cabelos longos, olhos claros e vestia uma túnica branca. Eu acho que eu já sonhei essas coisas, gente. Uma túnica branca. Ela me olhou e disse, sem mover os lábios, você precisa lembrar disso quando acordar. Me entregou um livro com o título A Casa dos Ecos. Eu acordei com esse nome na cabeça. Pesquisei e descobri que era um romance publicado anos atrás. Eu nunca tinha lido. Comprei o livro e, Joelma, quando comecei a ler, tive arrepios. Era como se eu já soubesse o que ia acontecer. Algumas cenas eram idênticas às do meu sonho. Isso é o que alguns chamam de acesso extrafísico à informação, como se a consciência pudesse visitar lugares onde o conhecimento está armazenado. O legal, né, gente, que ela explica tudo. Isso é muito legal. Depois disso, comecei a estudar mais e descobri que essas experiências são mais comuns do que a gente imagina. Tem estudos na Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria que mostram que as pessoas com maior sensibilidade emocional e criatividade têm sonhos mais vívidos. E que o estágio REM do sonho é aquele em que o cérebro está superativo. É o momento em que essas experiências costumam acontecer. Hoje eu anoto tudo, faço um diário de sonhos e percebi que quanto mais eu pratico meditação e técnicas de relaxamento, mais fácil é lembrar dos detalhes. Tem até uma técnica chamada técnica da mobilização de energia, que ajuda a induzir o estado vibracional. Eu ainda não domino, mas estou tentando. Mas sei tudo isso
Não sei se tudo isso é espiritual, neurológico ou uma mistura dos dois, mas sei que foi real e toda vez que acordo com aquela sensação de isso aconteceu, eu escuto, porque talvez seja. Muito legal seu relato. Não esquece de deixar aqui nos comentários muito like o que acharam, se tiveram experiências parecidas, e mandar o relato de vocês para mim também.